Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live compartilhada hoje com a nossa convidada. Nossa convidada já chegando por aí, a Ana Fuginelli, grande professora, terapeuta, aprendeu com quem sabe. E a gente está aqui hoje para falar com ela. Não aceitou o nosso convite com muita cordialidade, com muita generosidade. A Ana tem um canal no YouTube, né? Curso de apometria. Foi descoberta aqui, eu não a conhecia, né? O Ítalo foi que apresentou, a convidou para fazer uma live. E estou esperando ela aparecer por aqui para aceitar o convite. Boa noite, Pedro. Vamos lá, cadê? Fazer o convite. Falar igual o paranaense. Um convite. Convidando aqui, mandei pelo direct. E aí, pessoal, passei um tempão sem fazer live, né? Tô voltando aqui. Não fiz sozinho ainda, mas logo logo. Tô chamando os convidados trazendo assuntos bem interessantes pra gente. Costumo dizer que a mediunidade a gente não desenvolve só no aspecto do fenômeno, né? A gente trabalha o autoconhecimento. E como trabalhar o autoconhecimento se a gente não olha para as nossas sombras? Esse aspecto que eu não vou nem falar muito a respeito, não, vou deixar a nossa convidada falar. Tá aqui a Ana. Deixa ela. Pronto, subir aqui que eu convido. Aí, Ana, pede para entrar aí. Cadê? A Ana já tá aqui, só pedir para entrar. Cadê? Convidar a Ana. Pronto, eu convido aqui. Ela aceitar. Será que vai aceitar o meu convite para participar dessa live? Aê! Coisa boa! Boa noite, Felipe, que prazer enorme. Boa noite a todos vocês. Uma honra para mim. Boa noite, sempre muito elegante, muito simpática. Obrigada, obrigada, Felipe. Olha, eu não estou me Pois é, vendo, perdão, vocês estão me vendo direitinho? Ótimo, porque eu tô. então tá ótimo. Eu disse para você anteriormente que eu sou um pouquinho leiga a respeito dessas tecnologias, né? Então, entrei participando Aham. aqui, mas eu não me vejo, mas eu vejo você, ouço você e maravilha, tá tudo certo. Poxa, acontece às vezes, sabe? Quando a gente faz uma live compartilhada, a tela fica preta, a gente não se vê, mas a voz está saindo e consegue se comunicar. Perfeito. Aí só vai ver como é que a gente tava quando vai pro GTV. Aí a gente olha e não sabe se. Mas tá, você tá bonito, tá bem, tá elegante, viu? Tá, fique tranquilo, Muito obrigada. tá bom? Isso. Pois é, eu estou aqui de amarelo, né? Celebrando hoje o primeiro dia da campanha do Setembro Amarelo, campanha da Federação Brasileira de Psicanálise, né? O Conselho de Medicina também. É importante lembrar, porque muita gente sofrendo, é uma grande epidemia que há anos vem acometendo o nosso planeta. A cada 40 segundos, uma pessoa suicida no planeta. Isso é terrível, né, gente? A cada um minuto tem então, um irmão nosso partindo, se autodestruindo, não por vontade própria, né? Mas querendo destruir a dor, não destruir a si mesmo. E quando a gente trabalha o autoconhecimento, né, tenta identificar essas sombras, que sombras serão essas que a Ana vai nos apresentar, a gente vai clareando a nossa alma, clareando a nossa vida e vendo que a vida é bela e tem muita coisa boa para fazer. Então, ao longo desse mês e ao longo da vida, né, a gente vai estar sempre alertando sobre o valor da vida, a preciosidade da nossa vida, e que toda dor passa, né? E vamos acabar com a dor, não com a própria vida, que a vida é bela e será sempre. Tá bom, minha querida? Eu quero que você se apresente aí. Você vai se apresentar, a grande Ana Fuginelli, professora Ana. Professora e aprendiz, novamente, boa noite a todos. É um prazer. Gratidão pelo seu convite. É uma honra falar, trocar um pouquinho aqui com você e com todos vocês. Eu não posso deixar de antes mandar um beijo para o nosso amigo Ítalo, do Espiritismo com Alma, que, quer queira ou não, foi através dele que a gente se esbarrou positivamente, né? E estamos aqui Afonso. agora trazendo esse verbo elucidativo para quem desejar olhar para a perspectiva da Ana, do tamanho que a Ana é. Eu sou uma professora aprendiz da vida, então sempre reforço que o meu verbo parte do meu olhar
perante todos os movimentos que faço, observação do mundo, e eu acho que assim deve ser, né, esse crivo da razão em relação a tudo aquilo que a gente ouve. Vou tentar ser breve, eu falo muito, por favor, jogue a toalha, ainda mais não me vendo por aqui, jogue a toalha. A minha formação... Tá bom. Tá. Eu trabalho há 20 anos nas frentes assistenciais de cunho espiritual, anímico, mediúnico, energético, utilizando a apometria. Me tornei professora da apometria, ensinando o que sejam essas leis e técnicas, essas ferramentas, mas já desde muito pequena, né, percebi o que significava ser médium, sentir, né, algo que estava fora de percepções comuns, ou que sejam normais, ditas normais. Opa, caí aqui, perdão. Opa, acontece. Tudo bem, acontece. Então, desde muito pequenininha, venho desenvolvendo a minha mediunidade de modo não consciente, e a partir mais ostensivamente dos 19, 20 anos, trabalhando com a espiritualidade, fazendo ciência espírita, o que eu chamo, olhando de frente para o que seja filosofia espiritualista. Eu sou espírita, tenho entendimento sobre o que seja ser espírita, em bases kardecistas de Kardec, sempre com o foco na ciência, na pesquisa, e de cara caí porque não me conectava com movimentos de determinados centros espíritas pelos quais passei. Eu fui convidada a participar de uma sessão de apometria, não sabia o que era. Então, brevemente, ali comecei mais ostensivamente a trabalhar com a espiritualidade, me encontrei. Porque sempre eu tive esse senso universalista, do meu olhar para a espiritualidade, sempre fui muito questionadora. A minha base é Kardec, mas fui abrindo o leque para ouvir. Eu acho que a gente tem que ler, tem que ouvir todo mundo e filtrar. Então, brevemente, esse é o meu currículo espiritual, eu brinco, viu, Felipe, né? Nas lidas com a espiritualidade. Sou uma aprendiz e há mais de 15 anos dou cursos de apometria, cursos sobre espiritualidade independente, ministro workshops, cursos presenciais, online, mas sempre trazendo a minha perspectiva e propondo que o outro reflita a respeito de tudo aquilo que está fazendo no campo da mediunidade, você sabe bem disso, né? E a troca constante com os espíritos. E aí, percebi que entendermos como somos é de extrema importância para a consequência, para o resultado do nosso trabalho enquanto médiums, ou formadores de uma corrente mediúnica na assistência parelha, ombro a ombro, com os espíritos. E fui estudar muito a respeito das sombras, que a gente vai trocar muito sobre elas aqui hoje. Isso. E a necessidade de chamar para conversar, né? A gente já falou sobre isso algumas lives atrás, falou sobre crença limitante, introduziu um pouquinho da sombra, porque eu acredito que o autoconhecimento é um dos pilares do desenvolvimento humano, né? Nem diria mediúnico, não. Mediúnico é mais para frente. O desenvolvimento humano, você se conhecer, saber quem você é, seus gostos, seus medos, suas aspirações, sonhos. E dentro desse aspecto do autoconhecimento, né, que vai repercutir no desenvolvimento humano e desenvolvimento mediúnico, tem a questão da identificação, né, do mapeamento das sombras, que você já vem fazendo isso muito, muito bem, né, trazendo para os seus alunos, e são conceitos, são palavras, são frases que você vai soltando e vai mexendo, e cada um vai sentindo aquilo, como a gente diz aqui, dá um ribuliço, né? Dá um ribuliço aqui na gente. Eita, será que eu sou assim mesmo? Será que eu tenho sombra também? Mas eu sou tão bonzinho, eu não faço mal a ninguém. Como é que eu tenho sombra? Né? A sombra ninguém vê, né? A gente não costuma ver a sombra, nem que olhar para ela. A gente recrimina, faz de conta que não existe, afasta de todo jeito, né? Esconde debaixo do tapete. E eu queria que você me dissesse, Ana, o que é sombra? O que danado é sombra, que a gente vai falar aqui hoje? Que danado é sombra, é ótimo. E dá um rebuliço bom mesmo, olhar de frente para isso. Vai doer, já digo a todos aqui, dói. Mas estamos encarnados para olhar, na minha opinião, para as nossas sombras. Estamos aqui para nos autodescobrirmos e desenvolvermos individualmente, na busca do nosso caminho de individuação. E é preciso que a gente olhe para o nosso lado mais escuro, mais sombrio. Já digo de cara,
Todos nós temos sombras. Todos nós temos luz. Somos luz e sombra. A única coisa que Jesus pediu, para mim, o maior terapeuta da minha alma, foi o conhece a ti mesmo. Eu tenho o meu aqui. Né? O conhece a ti mesmo. O que significa isso? Então, para além de sermos médiums, exercermos a mediunidade, sermos instrumentos, nós somos seres humanos. Eu já estou antecipando isso, Felipe, porque os médiums se acham muito importantes e adotam uma máscara quando entram nos centros, nos terreiros, nos grupamentos de assistência, de perfeição. Ninguém é perfeito. E aí a gente vai conversar, essa postura para mim é pior, quando a gente está lidando com a vida do outro na troca com a espiritualidade. Né? Então, somos seres humanos trabalhando como médiums. Já que a gente vai falar da sombra do médium, a gente vai falar, na verdade, da sombra do ser humano. Eu sou terapeuta junguiana, adoro a linha do Jung, e ele diz o seguinte, para a gente esclarecer o que seja a sombra. Que a sombra é o arquétipo do nosso lado mais sombrio do ego, ou do ego mais sombrio. O que quer dizer isso? Nós somos seres sociáveis. Estamos aqui para socializar. Aliás, maior exercício de mediunidade, a gente troca socializando. Né? A gente exerce mediunidade, para quem entende que seja isso, na sociedade. Só para ficar dica, né? Tem médium que gosta de se esconder e vai esconder mais as suas sombras ainda. O que Jung brevemente quis dizer? Tudo aquilo que a gente acha feio, que advém dos nossos traumas, das nossas crenças limitantes, principalmente dos nossos instintos, dos nossos desejos, para que a gente seja aceito, e eles são feios, a gente entende como feio social também, a gente, como você disse, varre para debaixo do tapete. Não olha, esconde. Porque o mundo, quando eu digo mundo, eu digo o meu parceiro, a minha parceira, a minha família, o meu chefe só vai me aceitar, os meus amigos, o social só vai me aceitar se eu for bonzinho, como você falou. Se eu for perfeita, perfeito. Então, a gente coloca máscaras e máscaras para que a gente circule pelo mundo. Só que todas as sombras estão no nosso inconsciente, como diz Jung e muitos outros. Eu digo que nós somos desconhecidos de cara de nós mesmos, Felipe. Nós aqui, encarnados, nós conseguimos ter acesso, por conta desse equipamento físico do cérebro, a 30% daquilo que somos. 30%. Ou seja, só parte da gente está aqui, né? Com a percepção cognitiva, utilizando o corpo mental inferior, chispas do superior, 30%. Ó, já tem uma diminuição daquilo que a gente é para a gente se encaixar aqui nesse equipamento. A gente utiliza o desenho de um iceberg, então, dizendo que o que está na nossa consciência racional, daquilo que a gente se conhece e aceita em nós, é a pontinha do iceberg, 5%, de 5% a 10% está à luz da nossa consciência, em relação àquilo que somos. Onde estão os 95% restantes? No inconsciente. E o inconsciente é formado por sombras, por tudo aquilo que a gente desconhece ou não tem controle. De novo, desejos, instintos, as nossas pulsões mais inatas ou natas, nossa agressividade, nossa violência, nosso preconceito, tá lá. E eu pergunto sempre a todo mundo, quando eu falo sobre isso, você se conhece, Felipe? Será que a Ana se conhece? Se 95% da Ana está lá na parte de baixo do iceberg, no fundo do mar? Não. Mas o que vai guiar os nossos comportamentos na vida de relação, é o que está nas sombras. E aí Jung é perfeito quando fala, a gente vai chamar isso de destino. São acontecimentos aleatórios, e não são. É você, sou eu, são as nossas sombras que em determinados momentos das nossas vidas vão saltar à superfície. E aí temos grandes problemas. Então, o que a gente propõe para cada ser humano, e principalmente para os médiuns que vão trabalhar com outros, é o
para esse lado escuro, para tudo aquilo que a gente acha feio. E olha, eu disse que vai doer, mas o que a gente acha feio é o nosso ouro. É através do trazer à luz, à consciência, tudo aquilo que a gente acha feio, asqueroso, errado na gente, tudo isso são ferramentas para que a gente, sim, evolua. A evolução parte, ao meu ver, do olhar para as sombras. Isso é autoconhecimento. Porque se a gente não olha, Felipe, e sim, processos auto-obsessivos, olha quantos campos, psicoses, psicopatologias, doenças físicas, doenças no campo energético, do duplo etérico. Uhum. Doença manifesta no corpo físico, uma úlcera, uma enxaqueca, um problema de rim, um problema de fígado, é sombra não mapeada. As alergias, né, que tem no couro cabeludo, pele, psoríase, né? Muita coisa, muita doença autoimune, né, que vai se manifestando por Perfeito, conta, né? perfeito, Felipe. Isso é metafísica da saúde. Tá aí o Luiz Valcapelli falando sobre isso, já o Gasparetto falando sobre isso, Luiz e Reis. Isso é metafísica da saúde, é sombra cristalizada em formato de doença no corpo físico, que fez o descenso vibratório, a energia, não é? A energia Sim, tóxica. Mas a energia começa onde? No pensamento, no psiquismo. exatamente. Nas sombras, nos nossos desequilíbrios. Aí, se eu não olho, então, porque o meu pensamento, qual é a minha atividade mental, a gente vai jogar, então, no primeiro descenso vibratório, para o nosso corpo de emoções. Ou seja, pensamento em desequilíbrio, emoção em desequilíbrio, não tenha dúvida. Emoção em desequilíbrio, corpo de energia em desequilíbrio. Olha a sombra o que faz. E aí, se o corpo de energia está doente, é o corpo físico que vai fazer o mata-borrão, a título de doenças manifestas no corpo físico, sejam elas quais forem. Estou falando muito? Não é por aí mesmo, eu lembrei do mata-borrão, né? Que os antigos falavam do mata-borrão, né? Mas o que danado é mata-borrão, né? A gente escuta, né? É um equipamento antigo, né? Que se usava para limpar excesso de tinta, né? Em carimbo, mimeógrafo. Não é do seu tempo, não, esse tempo meu. A minha mãe fazia Né? provas na escola, né? Produzia através do mimeógrafo, botava com a mão. Cheirinho de álcool. Cheirinho de Não vamos entregar a idade aqui, não. E a mão toda azul, né? A gente queria brincar também. Tudo azul. O corpo físico vai E o mata-borrão, né? mata borrão. Eu sou velhinha também, eu uso essas linguagens assim. Então ele vai exudar, ele vai expurgar, ele vai limpar, porque doença manifesta, né? Uhum. A gente vê como dores, são dores, né, físicas, que advêm de dores da alma, de dores psíquicas, né? Uhum. Então o corpo físico, a doença é uma bênção, né? Para fazer a gente olhar, é um alerta. Então vai limpar, vai expurgar, tá aí o mata-borrão, essas nossas sombras. Olha a importância disso. A gente sabe lá da categorização por Kardec, da estrutura, tipologia ou tipos de espíritos que habitam o nosso planeta. Eu sempre falo sobre isso. A gente tem aí 75% dos espíritos encarnados ou na psicosfera em uma condição de extremo apego à matéria, maldade, não é? Egocentrismo. Não olham para as sombras, não sabem nem quem são, não tem conexão maior com Deus. Aí a gente tem uma estrutura de 20%, que eu brinco que somos nós. A gente diz que se conhece mais um pouco, a gente é de luz, a gente trabalha no centro, a gente cura o outro. Será? Isso. Mas como é que eu curo o outro? Eu não gosto dessa palavra. Quem se cura é a pessoa. Se eu tenho todas as sombras, todos os desequilíbrios, se eu escondo questões que são gravíssimas para minha alma, por exemplo, e aí eu utilizo um verbo hipócrita para dizer o que o outro tem que fazer e como ele deve ser. Então, quando a gente mapeia, eu uso muito essa palavra, quando a gente mapeia as nossas sombras, quando eu digo mapeio, é sentar, é ter coragem, porque é isso que vai fazer a gente evoluir, ascensionar, ser mais felizes. A gente deve sentar e colocar no papel. Quem eu sou?
e ter coragem de olhar para o lado negativo. Foi isso que Jesus pediu. Então, a Ana, por exemplo, não, a Ana tem traços de violência, de agressividade, de preconceito. Será que a Ana, onde a Ana é manipuladora? Porque a vida vai trazer, se a gente não olhar, Felipe, a vida vai trazer situações no campo cotidiano social, as mais bobas possíveis, para dizer para a gente, olhe, você é igual. Então, uma das maneiras, já adiantando, da gente sinalizar as nossas sombras em nós, é quando o outro me irrita. Quando uma situação me irrita, me tira do sério, me dá raiva, a ponto de o meu corpo físico se ressentir disso. Não é? Quando a gente fica nervoso, fica vermelho, bochecha vermelho, o olho saltado, fica tremendo. Barriga Dá apertada, náusea. Dá náusea, dá tontura, dá dor de barriga, dá febre. Tem gente que tem febre, eu tinha febre. Então, olha, sinal de que alguém cutucou, perdoe a palavra, cutucou a sua sombra. E o problema é que a gente tende a julgar muito o outro, não é? É sempre o outro, o outro, o outro, o outro é o Felipe. Vou pegar você como exemplo, tá, Felipe? É o coração assim, né? Então, passei ao lado do Felipe, já arrepiou, né? Já tentou, já arrepiou, Felipe. Oxi, adoro. Um beijo no Nordeste, adoro. Felipe me irritou profundamente, porque para mim, por exemplo, Felipe está sendo extremamente arrogante. Isso pode acontecer em relação a um chefe, essa impressão que a gente tem de um chefe, ou um chefe violento, ou um marido, uma esposa, mas Felipe, olha, Felipe, com essa arrogância toda de vir aqui falar na internet, Felipe me tira do sério, que raiva. Irritou, é sombra. Eu tenho um mantra, você sabe disso, né? Sei, eu vi. E você vai repetir várias vezes aí, para ficar bem, bem fixado na mente, nas almas de todos. Estou seguindo uma linha de raciocínio que dê para a gente entender? Perfeito. Tudo aquilo que me irrita no outro é sombra. E quando a gente olha para a nossa sombra, então, a gente para ou vai tender a cada vez menos julgar o outro. Porque a gente adora terceirizar os nossos problemas, fora dizer que os obsessores são responsáveis pela minha infelicidade, pelo meu desequilíbrio, pelo meu destempero, né? Agora virou obsessor. Os obsessores estão meio cansados disso, né? Estão meio atarefados demais e não estão aguentando, não. Então a gente vai parar de julgar. E quando a gente para de julgar, de apontar o outro, a gente para também de fazer algo que a gente não se atenta, que é o de direcionar a nossa energia vital para aquela pessoa que a gente julga. Toda vez que eu falo Felipe é arrogante, olha, vai a minha energia de vida, meu ectoplasma. Então eu estou alimentando o Felipe, na verdade, estou dando gasolina para ele ser mais arrogante ainda. Mas quem diz que o Felipe é arrogante? Ele pode ser. E ele tem os motivos dele para ser. Não interessa, o Felipe é uma outra pessoa, teve uma outra realidade de vida que eu não conheço. Talvez traga essas ferramentas, né, para se proteger na vida, para se colocar, isso é outra questão, a gente vai falar sobre isso. Mas Felipe me irritou, olha lá, o mantra, tudo aquilo que te irrita, te dá raiva, é sombra. Aí eu brinco, né, para a gente fazer o mantra. Irritou é sombra, irritou é sombra, irritou é sombra. Quando a gente aprende a analisar isso no outro, vira um exercício maravilhoso, um vício, que vai ajudar muito a gente diariamente. E a gente vai... Pegando o gancho, desculpa te interromper, mas a gente escuta muito reforma íntima, né, no espiritismo. Quer exemplo prático da reforma íntima? Tá aí. Toda vez que você se irritar com alguém, eita, não, eu preciso resolver isso dentro de mim. Não, isso não tá legal. Se tá mexendo comigo, se tá me irritando, é sombra. Isso é reforma íntima, gente. Me perguntam muito, o que eu faço para fazer autoconhecimento? Tá aí autoconhecimento.
você presta atenção no teu pensamento, na tua fala, no teu comportamento diante dos outros, diante da vida. Mapeia, né? Pegando o teu verbo aí, né? Mapeia essa sombra, mapeia as tuas sombras, não a do outro, né? Tanto que orar e vigiar não é orar e vigiar a vida do outro, né? Vigiar a própria vida. Né? Vigiar o outro para refletir e você identificar o que é de errado em si, não no outro, né? Perfeito, Felipe. O outro é o meu espelho. Ah, não é não. É, e eu vou provar para vocês, se me permitir, por A mais B que é, porque é uma lei energética. Projeção, sombra. Ah, então você está perfeito. O que é reforma íntima? Eu, particularmente, não gosto muito desse termo. Talvez porque ele tenha sido tão repetido sem que a gente soubesse. Isso, que é chavão, é. Mas eu gosto de dar uma cor nova pro chavão, sabe? Para o clichê. Isso. Joga o clichê, aí é isso que quer dizer. Ah, quer dizer que é isso? Porque repete-se, mas não dá o sentido, né? Da vida real, do cotidiano. Isso. Eu, toda vez que eu falo em público, eu moro aqui na zona rural. Nosso centro universalista é na zona rural, também, numa cidade pequena do interior do Nordeste, do Ceará, né? Então, o verbo tem que ser muito assim, sabe? Explicar. Eu estou lendo o Evangelho e estou fazendo tradução simultânea, porque o Evangelho é uma linguagem muito rebuscada, né? A gente tem que trazer para o popular, fazer com que a comunicação chegue e toque as pessoas, como você está fazendo. A repetição, é dando exemplo, é ilustrando para que as pessoas entendam no cotidiano delas o que quer dizer. Por isso que eu falo, reforma íntima. Virou paisagem, né? Quando você anda demais para o mesmo lugar durante a vida toda, você nem observa mais a flor, o passarinho, a árvore, virou paisagem. Então, o reforma íntima virou paisagem, virou discurso. Então, acho importante que você está trazendo aqui o discurso para a prática, né? Para a vida real, para a reflexão de cada um. Perfeita a colocação. A comunicação se dá quando há entendimento dos dois lados. Né? E a gente precisa adaptar a comunicação aos níveis de consciência, não diminuindo ninguém, somos todos iguais. Né? Então, até o termo reforma íntima nos distancia a título de entendimento de algo que fica abstrato, né? O que é isso? Fica. Porque a gente não entende nem que seja íntimo. Talvez você entenda, o outro entenda, mas será que aqueles 75%, ou muitos de nós que nos dizemos da luz, entendemos o que seja olhar para o íntimo? Na verdade, quando a gente prega esse verbo para o outro, nas frentes assistenciais, o outro precisa sair melhor do que entrou. E sair melhor do que entrou quer dizer ele entender aquilo que a gente falou, que tocou o coração acima de tudo. Então, talvez uma sugestão que a gente adota nos nossos trabalhos, olha, em vez de reforma íntima da gente usar, você tem que olhar para o seu lado mais negativo, o que você entende como negativo. Você tem que mergulhar neste mapeamento, nesse olhar, e está tudo certo, porque somos todos iguais. E a cura advém do olhar para essa sujeira, porque senão não adianta. Tá, reforma íntima, então o que é isso? Eu preciso ler mais o Evangelho? Não vai tocar, vai ficar na superfície, se a pessoa não entende o papel dela na vida e no social. Eu preciso então procurar cursos na internet que falem de expansão de consciência. O que é expandir? O que é consciência? Só para a gente trazer esse entendimento. Então, eu acho este exercício da sombra fortíssimo, incrível e até fácil para que a gente entenda o que significa fazer reforma íntima. É isso, é olhar para o nosso lado mais sombrio. De novo, estamos aqui para isso. Né? E tem que querer, né? Querer, primeiramente, a vontade, né, de mudar. Quem não quer? E se quer ser médium trabalhador, tem que mexer com isso, tem que revolver, tem que gerar esse redemoinho dentro de si, esse turbilhão para que saia, para a gente se conhecer, né? Porque se a gente não fizer isso, o outro vai fazer isso com a gente, vai ser mais difícil, né? O outro, eu digo, encarnado e desencarnado, nas lides mediúnicas, espiritualistas. Então, que a gente se prepare, né? Que primeiro, que seja a gente apontar os nossos defeitos, senão eu não gosto de doer, não gosto de dor, não gosto de sentir dor. Então, o que eu faço? Eu vou aprender a fazer tudo certinho para que não evitar o problema, né? Isso. Acho que é isso, agir preventivamente diante da dificuldade. Exatamente, né? Porque a gente vai responder quando a gente desencarnar ou perder o corpo por aquilo que a gente não fez pela gente, que é o quê? Ter esse olhar de autoconhecimento. E quando a gente trabalha mediunicamente, quando a gente trabalha desdobrado ou incorporado, né, ou a serviço da espiritualidade,
Nós, na dimensão astral, aparecemos, lembra que eu falei que só 30% da gente aparece? Quando a gente está desdobrado, a gente é 100% aquilo que é. Se a gente é 80% auto-obsessão, os espíritos obsessores do trabalho ou pessoais vão se conectar na gente, através dessas auto-obsessões que são sombras. No meu trabalho, junto à espiritualidade com o nosso grupo, a gente trabalha uma frente pesada, você sabe disso, né? Também a apometria trabalha daqui para baixo, com os bandidos do astral. Nós somos assediados por espíritos especialistas, obsessores especialistas. A gente precisa parar com isso, né, de achar que o obsessor não tem inteligência, não estuda, não é expert em sombras da gente, em PNL, em hipnose, em ciência, o que quer que seja. Mas, de cara, eles que nos observam há tempos, eles conhecem mais a gente do que a gente mesmo. Porque eles conhecem as nossas sombras. É aí que eles vão nos obsediar. Exatamente aí. Processo obsessivo só acontece por conta do nosso processo auto-obsessivo. Que aí a gente vai baixar padrão vibratório. A gente vai começar a sofrer. A ter tantos desequilíbrios, patologias, é a brecha para eles, olha, então agora sim eu vou me conectar e te usar, não é? Lhe usar do modo que eu estava programando. Desculpa, eu dei uma voltinha. E são extremamente estratégicos, né? Inteligentes. Eles vão assim, joga aqui, não, aqui não pegou, vamos por aqui. Aí, e vai te testando, vendo onde é que tá as fragilidades, até achar aquela brecha kármica, psicológica. Exato. Enfim, e ali que vai te machucar, né? Eles ficam sondando, né? Não é bobinho, não é o irmãozinho, irmãozinho, não sei o quê. Não, que irmãozinho, que... Não, ele não tá pra brincar, não tá pra machucar mesmo a gente. A gente trabalha com bandido de astral, da dimensão astral. Eu não chamo ninguém de irmãozinho, não. Há casos e casos, né? Ana, você não tem compaixão. Tenho. Eu posso sentar e conversar com você a respeito de quanta fraternidade, humanidade e empatia eu tenho. Mas com determinados espíritos, não. Porque eles são, como você bem disse, extremamente maldosos, estratégicos e inteligentes. Quando um processo obsessivo começa, e aí, a gente está aqui para falar de sombras dos médiuns, e vale. Porque é humano que vai ser obsediado, independente de ser médium ou não, não é? Sim. O processo, então, quando ele se manifesta, a gente entende que ele já começou há pelo menos 2, 3 anos para trás. Olha quanto tempo esses irmãozinhos estão te sondando. Né? E se não conseguem nos atingir diretamente, se a gente faz exercício da sombra, se a gente tem mérito, se a gente trabalha, vão para onde? Vão tentar atacar, por exemplo, os nossos familiares mais queridos. Isso. Porque se atacam aqueles que a gente ama, a gente vai cair. A gente não vai trabalhar no dia da sessão assistencial. Mas vai conseguir a brecha através, por exemplo, da minha mãe, por onde nela? Pelas sombras. Isso. Daquilo que ela insiste em não ver. Fica claro para todo mundo, né? Perfeito. E aí, então, para a gente voltar, e aí, se você quiser, a gente já vai para o pensamento do exercício. Primeiro que olhar para a sombra faz a gente parar de julgar tanto. Faz a gente olhar para a gente. Isso. A gente traz a nossa energia de vida de volta. A gente traz a consciência, aquilo que a gente é. E olha, não tem problema a gente se reconhecer como arrogante, manipulador, violento. O importante é isso estar na nossa consciência, naquele 5% do iceberg para cima, mas a gente pelo menos vai saber o que fazer com essas tendências na gente e da gente. Aí eu olho, falei, poxa. Isso. Saber o que fazer, né, com essa. Entendendo que é inato do ser humano. Sim, todo mundo tem sombra, não é só um ou outro que todo mundo tem sombra? Todos nós temos sombras. Nós vamos desencarnar e continuar tendo sombras. É uma prerrogativa
planeta de provas e expiação, será também do planeta de regeneração. Espíritos de luz têm sombra, ainda estão trabalhando muito menos que a gente, mas estão também na sua escala ascensional evolutiva. Eu digo isso, né? Porque eles dizem para a gente, olha, nós também temos que olhar para as nossas sombras. Nós temos as projeções ainda não afiadas. Então, todos nós temos, e muitas, e não vai ser nessa encarnação que a gente vai dar conta de resolver tudo. Mas se a gente olhar para aquilo que a gente dá conta, e a gente está aqui encarnado para isso, a gente vai melhorar toda a nossa estrutura integral, campo físico, de energia, campo emocional, campo psíquico. A gente vai melhorar a psicosfera do planeta, porque você imagine, Felipe, você com as suas sombras gerando pensamento negativo, de raiva, de violência, de preconceito. Imagine isso, sombras no campo coletivo da sociedade, a força que tem. Ana, só um pouquinho, porque você está travando aí a tua voz. Tá picotando aí a tua fala. Melhorou? Eu ouvi bem agora. Vamos ter, porque tá aquela rodinha aqui do carregando aqui, onde tem sua foto, imagem aqui na. Me fale se eu voltei, porque eu não estou me vendo aqui, inclusive. Você está congelada para mim. A tua imagem está congelada, mas eu consigo te ouvir. Falar em sombra, né? As sombras vêm e querem jogar mais sombra em cima da foto. Eu vou acionar aqui os meus dados, vou tentar mudar. Sempre quando a gente fala sobre essas questões, para quem acredita, dá algum problema em equipamento, ou quando a gente fala de obsessão, de magia. Então, mas a gente é mais forte. Me fale aí quando eu voltei, se eu voltei. Tá, eu tô voltando. Eu tô ouvindo você bem agora. Tô ouvindo. Tá mesmo. A imagem que tá congelada. Paciência. Eu posso te derrubar e te chamo em seguida aqui. Pode ser? Para ver se melhora. Agora congelou de vez. Vamos ver se volta aí. Porque eu não sei se ela tá me ouvindo para poder fazer o... Tá me ouvindo, Ana? Voltou. E tá se mexendo também. Ótimo. Pronto, maravilha. Peço desculpas. Acontece sempre nessas lives que a gente tenta esclarecer o outro, né? Então há um movimento coletivo para que o verbo não chegue. Estou aparecendo aí? Isso. Então, maravilha. Tá bem. Então, olha, imagine se as sombras estão no nosso psiquismo, pensamento tem forma na dimensão astral, não tem? Forma de pensamento. E esses pensamentos são negativos. Olha o que a gente está jogando a título de lixo mental tóxico aqui no campo coletivo. Dá para entender isso? Então, as sombras do Felipe, as sombras da Ana, as sombras, por exemplo, da Carla que está aí, as sombras do Ítalo, as sombras do coletivo formam uma camada. Isso está em André Luiz, né? Quando ele tinha que fazer o descenso vibratório, passar pelas regiões do umbral, mas para chegar na psicosfera do planeta, atravessar aqueles vales, é isso. Forma pensamento, vírus, bactérias, porque a gente está emanando produto das nossas sombras. Isso. E todos nós somos responsáveis, coletivamente, por aquilo que a gente julga de errado, por exemplo, no governo, em tal instituição, no campo do sistema econômico, de saúde, financeiro. Somos nós que alimentamos com as nossas sombras não mapeadas, que damos força para quem está lá, nesses postos de poder, fazer o que bem tem. Acho que vai ficar mais fácil quando a gente mapear o exercício. Isso, perfeito. E assim, a gente está falando aqui em sombra, né, que foi identificado, todos nós temos sombra. Na hora que você falou que estava picotando, diz que até os espíritos que nos auxiliam dizem que tem suas sombras, né? Muitas. E estão aqui para revelar. E é engraçado ver isso, né? Porque às vezes a pessoa tem uma tendência de reverenciar o espírito guia, o espírito mentor, como se fosse a própria manifestação de Deus ou de Jesus aqui na Terra, né? E de fato
não são, né? São seres que estão, por conta do princípio do trabalho, da lei do progresso, nessa troca de modo que nós possamos ascender também, minimamente, a um nível que eles já conseguiram atingir, lógico, eles aprendendo também com a gente, e porque você aprende ensinando, né? A melhor forma de você aprender e sedimentar o conhecimento é ensinando. Então, eles vêm, ensinam, e também tem um lado sombra deles sendo trabalhado bastante. Na Umbanda, a gente tem muito disso muito forte, né? A questão do Exu, da Pombogira, que esses irmãos, eles revolvem, né? Eles revelam o que tem no interior desses médiuns, vão jogando na cara e sem qualquer parcimônia, qualquer delicadeza, aquilo que está, aquela podridão que está dentro da gente precisa ser revelada, né? Tanto que muda muito a manifestação do Exu que você vê de um lado, no outro, numa casa ou no outro. Por quê? Porque ali ele revela o que tem no interior do médium. Então, os irmãos também, os espíritos trabalhadores manifestam suas sombras, inclusive de forma consciente, né, Ana? Eles têm essa inteligência de usar da sombra para um fim nobre, para um propósito edificante, dentro de um projeto maior. E eu acho que foi aquilo que você propôs também, né? Que a gente identifica as nossas sombras, e se a gente tem um aspecto violento, se tem um aspecto manipulador, ou às vezes arrogante, por que não utilizá-lo dentro de um propósito de trabalho, de construção, de apoio, de ajuda? Porque você veja só, a tendência de achar quem é manso é bom, mas se não fossem os ousados, como é que o mundo progrediria, né? Se não fosse um pouco de ambição, como é que as grandes navegações aconteceriam e o mundo se expandiria da forma... Lógico, apesar das violências, das agressões, enfim, mas o mundo se expande a partir da ousadia, da criação, né? Do ser afoito, testar os limites. E isso reflete muito a questão da sombra, né? Porque você fica muito quietinho, a visão cristã nossa, né? Seja brandos, mansos, doces, né? Qual era a brandura de Jesus? Equilíbrio. Jesus era o caminho, ou Jesus era o sal da terra e incitou a gente a ser. Você imagine Jesus, a época que viveu, com o tipo de seres encarnados que viveu, no métier, se ele fosse a pessoa mais doce do mundo, ele seria comido vivo. Aliás, seria comido vivo, desculpe o termo, hoje, né? Sim. A gente vai ver, lembra que tudo tem o seu lado sombra e luz? Os conceitos também têm. A gente precisa entender isso. Então, por exemplo, vamos pegar o conceito de violência. E sim, você está perfeito. O Pai Bento, que orienta os nossos trabalhos espirituais, de sempre, eu olho incessantemente para as minhas sombras. E aprendendo, eu trago um verbo daquilo que eu aprendi, para vocês olharem. Olha o trabalho dos Exus, envolvendo e jogando na nossa cara aquilo que é preciso olharmos para. Perfeito. Ensinando, quem souber aproveitar na assistência espiritual os ensinamentos dos espíritos, né, já está um pouquinho na frente. É primeiro para a gente. Então, olha só, conceito de violência. Nós temos, então, vamos pegar de 0 a 10, a violência nível 0, e tem a escala 10. O 10 seria o mais gritante. O violento, que é o assassino, por exemplo, que saca a arma e que mata, que estupra, não é? Por exemplo, de violência, que é uma aberração para a gente, uma crueldade. A gente está falando de extremos. Mas a gente vai ver mapeando as sombras, e o conceito é conceito, violência é violência. Mas que a gente, como você perfeitamente falou, se a gente não tiver um pouquinho de violência, ou que o outro chama de violência, que é essa energia de se colocar, de lutar pelos seus ideais, não é? A gente precisa um pouquinho de agressividade para isso. De falar, você precisa ser arrogante, por exemplo, ou se o outro vai chamar de arrogante, o problema é dele. Mas o que é arrogância? Essa energia de, eu tenho propriedade daquilo que eu falo, por exemplo. Eu estudei. Se você, Felipe, for dar uma palestra e não chegar arrogante, chegar assim... acanhado. Quem é que vai te dar trela? Ninguém. Não vai. Se eu chego numa palestra de para 500 pessoas, se eu não me empodero, essa palavra está na moda, né? Mas daquilo que eu sou, de estudo, do que eu aprendi, sem ser, né, superior a ninguém, eu sou comida viva, a energia vai para o chão e eu saio doente como já saí. Olha, quem é de todo mundo que está aqui, que quer se admitir cafajeste, corrupto, agressivo? Quem? Não, a gente quer se ver como espírito de luz. Tá bonito, tá feio.
ético, Paz e amor. amoroso. Mas não. A gente vai ver desse exemplo, por exemplo, do cafajeste ou da puta, a gente precisa falar sobre isso. Se você, Uhum. né, ou se alguém com seu esposo, sua esposa, se você não for um pouquinho cafajeste, ou ao outro lado for um pouquinho puta, entre vocês, desculpa usar isso, aliás, desculpa nada, né, porque isso não é hipocrisia, como é que fica o casamento? Pois é, tá todo maior de idade aqui, acho que não tem menor ouvindo. Não tem como, vira o quê? Vira irmão, parente? Agora, se Uhum. uma prostituta irrita alguém profundamente, lembra? Profunda. Ah, é fulanas, garotas de programa, são isso, são vadias, são vagabundas. Opa, é sombra. Irritou é sombra. Irritou é sombra. Porque tu é Eu sombra. provo por A mais B que você é puta, ou melhor, gostaria de ser, em algum nível do 0 a 10. Dá para entender? Eu pontuei? Em algum nível, sim, sim, é. Bom, tem que fazer o temperamento, né? Mas isso. É só para ficar É. claro. Né? E quanto mais, como a Carla apontou aqui, quanto mais ou quanto menos a gente mapeia as nossas sombras, a gente vai se conectar com pessoas que nos irritam. E vamos olhar para Verdade. melhorar. Para a gente sair do campo da doença, você começou falando brilhantemente, relembrando, né, a gente para o cuidado, para olhar para os suicidas. Um Uhum. suicida, né, em estados depressivos profundíssimos, já com psicopatologias gravíssimas, quer tirar sua própria vida. Ninguém quer tirar sua própria vida, ouso dizer. Ninguém No quer. fundo, o que a pessoa quer, eu digo isso como ex-suicida de outras, eu sempre falo isso, tenho esse registro, a gente quer viver, mas a gente quer viver admitindo aquilo que a gente é. Isso é para outra live, para outro momento. Mas, olha, Uhum. se o suicida tivesse auxílio, esclarecimento para olhar para as suas sombras, a gente diminuiria esse número, que é uma aberração, de 40, a cada 40 segundos um suicídio, um suicida. Dá para entender a gravidade? E quantos vivendo processos absurdos de obsessão, né, de auto-obsessão? Quantos inúmeros e inúmeros médiums envolvidos nisso, né? Eu falo porque assim, eu lido com muito médium transtornado, né? Que se chega muito borderline, depressivo, síndrome do pânico, ansiedade. Eu mesmo, minha mediunidade aflorou dentro de episódios de pânico e ansiedade, com diagnóstico psiquiatra. E com o tempo, com a busca pela espiritualidade, a gente foi entendendo muitos processos que acontecem. Logicamente, a princípio, a gente atribui a culpa ao obsessor, né? Ora, Mas por que o obsessor está lá? Ele é apenas um efeito, ele não é a causa, né? A causa, quem está gerando essa causa, para que eu sinta essa repercussão no meu corpo físico e espiritual. Questões mal resolvidas no meu íntimo, né? Então, e você vai aprendendo, mas nós temos, eu falo de suicídio, é uma palavra até que causa uma certa ojeriza, uma coisa ruim mesmo. Por quê? Porque mexe com ex-suicidas, né? Com pessoas que já tiveram no seu passado espiritual essas questões e estão voltando de forma a levar um verbo consolador, que anime, que restaure. Chega muita gente com esse relato para mim, porque hoje eu coordeno um grupo de estudo aqui na minha região, eu sou um dos dirigentes lá da casa que eu trabalho. Então, estamos fundando uma casa aqui também e chegando muito jovem, jovem que tem praticamente 99% com histórico de, se não tentativa, mas uma ideação, pensamento, ansiedade, atitudes autodestrutivas. Então, o médium ele é muito suscetível a isso, né? Porque ele vive com muita intensidade essas dores, né? E então, quando a gente chama a Ana para falar aqui, por exemplo, é para trazer mais ferramentas com que nós, médios, lidemos com essas sombras interiores e exteriores exatamente. de forma mais light, mais leve possível, de forma mais proativa, né, Ana? E, que E assim, aí entrando no aspecto do médium aqui, entrando no aspecto do médium agora, né? Peguei o gancho do suicídio, agora médium, sombra do médium. O que é? A gente pode dizer que o médium tem umas sombras específicas assim, ou é a mesma sombra da pessoa que não é médium, a mesma do médium? Tem especificidade? eu acho que são as mesmas sombras. O médium é um instrumento, né? Ele serve para um determinado fim. Agora, o que acontece, que a gente observa, e acontece comigo, quando a gente, de novo, está à frente de um trabalho assistencial, está desdobrado, as nossas sombras são potencializadas ou jogadas mais nas nossas caras. É aí que, então, aquele que se propõe a auxiliar o outro deve ter um olhar mais atento para
como ele funciona, para com ele mesmo. Eu digo, as casas espíritas, terreiros, agrupamentos estariam vazios mesmo, ou a gente trabalharia atendendo 20% do que atende hoje, se as pessoas olhassem para as sombras, se os trabalhadores olhassem para as sombras. Então, o médium não é um ser excepcional, não é um ser diferente, melhor. Ele tem as sombras relativas ao ser humano que é. E, cuidado, eu conheço muito médium em desequilíbrio, que justifica que são os processos obsessivos, porque ele é uma entidade que trabalha em favor do outro, né? E diz que as sombras são aumentadas nele porque ele é um ser de luz que está trabalhando com duas frentes e frentes pesadas. Isso é mentira, isso é boicote, isso é falácia. O médium é uma pessoa ruim, por exemplo, violenta, um assediador, uma assediadora, a gente vê muito isso. Por si só, independente de ser médium. Independente. Ser médium, ser médico da alma, médico físico, o que quer que seja. É do humano. É de responsabilidade sua, Felipe. Responsabilidade da Ana. Não é porque exerce algum trabalho assistencial. Mas é nosso dever maior, e a responsabilidade advém, porque já fizemos muitas coisas erradas lá, a gente vem como médium para quê? Para olhar, então, duplamente para as nossas sombras. As nossas, e aqui o assistido nos traz. Porque a gente sabe, Felipe, na apometria a gente atende o assistido no meio da roda da gente, né? Isso muda de tipo de assistência, de grupo. Se o médium não mapeia suas sombras, quando o assistido chega, o assistido vai... Desculpa que estão me ligando aqui, eu vou recusar aqui a chamada. Pronto. Pronto, pode falar. Imagina, o assistido pode irritar o médium de cara a partir do momento que ele entra na recepção da casa. É sombra. Se, não é? O consulente, o assistido... Irritou é sombra, né? Irritou é sombra. Vai tomar um passe. Aí o passista, o médio de passe está lá, mas está já dando passe assim, porque a pessoa que já irritou teve um comportamento mais folgado, mais arrogante. Imagina esse passe. Como é que vai sair? Dá para entender? É a sombra do médium, do humano. Então, uma grande oportunidade. Vai chegar assistido que vai mexer com a sombra, por exemplo, no campo do desejo do médium, do instinto da energia sexual, com a sombra de poder. O que a gente faz, então, com isso, no meio da assistência? Se o médium não olhou para suas sombras, ele vai querer torcer o pescoço, dependendo da maneira como o assistido se comporta, ressoa, né? Ele vai querer torcer o pescoço. Vai manipular o seu verbo hipócrita para dizer, não, você tem que fazer reforma íntima. Mas, no fundo, ele está querendo dizer outra coisa para o assistido, botar para fora a raiva dele, a irritação. Aí ele fica, não, mas eu não posso fazer isso porque eu sou de luz, eu não posso porque eu estou trabalhando mediunicamente. Não adianta, a sombra não se segura. Dá para entender o que eu falo? Olha que feio isso no campo da assistência. Se chega, então, uma pessoa que diz, e a gente conversa com os assistidos no nosso atendimento, que diz, olha, a minha profissão é ser garota de programa. Não há julgamento? Nenhum, muito pelo contrário. Mas se, por exemplo, o Felipe é um preconceituoso, né, tem aquele, ou uma mulher, o que é pior ainda, nossa, vagabunda, prostituta, é por isso que tá assim, olha, por isso que esse obsessor veio, nossa, porque ela não presta, ela vai passar 50 anos no umbral. Que assistência fraterna é essa? Não tem processo, muitas vezes, obsessivo nenhum, é sombra do médium com sombra do médium, do assistido, perdão. Sim. E aí vamos fazer uma reflexão, como é que a gente vai acolher o outro se a gente tem sombras que mexem com a gente e nos desequilibram? Olha que hipócrita.
Isso. A gente, lembrei aqui agora do trecho do filme do Divaldo, né? Também que tem uma cena lá das primeiras. Divaldo, jovenzinho ainda, participa de uma mesa, né? De reunião mediúnica. E, e o doutrinador, né? O dialogador tentando conversar com o espírito. Ele, tu vê que tu acabou de beber, tu traz tua esposa. Quer dizer, como é que você vai ter moral, autoridade moral para lidar com as sombras, né? Do outro, se você não lida nem com as suas de forma. Não joga luz nas suas, né? Quer esconder, Isso, quer negar, o recalca, sei lá, hipocrisia, né? Era o que mais Jesus condenava era a hipocrisia no isso, governo dele. Né? o orgulho, a vaidade, isso, através da hipocrisia, acontece demais com a gente ainda. Então, os espíritos obsessores do nosso trabalho, porque eles tentam assediar, né, para que a gente não trabalhe, mas os nossos orientadores espirituais do trabalho com a apometria deixam eles entrar para nos ensinar lições. Isso. Então, há casos comuns, assim, por exemplo, vamos trazer para a Ana, eu lá tentando soltar o meu verbo, explicar, me colocar de igual para igual, hipocritamente, há muito tempo atrás, sem olhar para as minhas sombras. Vou colocar aqui meu fone. Tá? Aí vinha, então, o espírito obsessor do grupo, e eles são inteligentíssimos, educadíssimos, viravam assim, Pai Bento deixava entrar e virava assim, você, Ana, você que é hipócrita na sua área de relacionamento, você que esconde esse tipo de energia, falava para outro, você que está roubando, fazendo caixa 2 lá na sua empresa, junto com o seu sócio, você está pregando verbo para quem? Você que é preconceituoso, olha, o assistido é homossexual, homoafetivo, e você está morrendo por dentro querendo bater. Uhum. Eu não preciso nem obsediar vocês, porque vocês não valem nada com essa hipocrisia. Comum? Então, Ana, desculpa te interromper. Falta 3 minutos aqui para o Instagram derrubar a gente, então eu quero encerrar e quero te convidar para continuar esse papo no segundo tempo, pode ser? claro, estou à disposição. Desculpa, Pessoal, vocês acompanhem. Não, tudo bem. Pessoal, vocês acompanham a gente, não vão embora não, viu? Vai tomar uma água rapidinho, mas vocês voltam aqui para nossa live, tá certo? Eu vou encerrar aqui, vou salvar no GTV e vou chamar vocês de volta aqui. A Ana diz que fica. estou Né? aqui, grudada. Ótimo. Tá bom, querido? Obrigadão. Vou encerrar aqui para a gente continuar no segundo tempo. Também. Até mais. Até mais.